Olá meus amigos do Tiro Esportivo, sejam muito bem-vindos ao canal Shooter. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um review completaço da carabina de pressão Jade, que é produzida aqui no Brasil pela CBC. Quem viu aí o unboxing que eu fiz dessa carabina deve se lembrar que eu recebi ela novinha na caixa como premiação do sorteio aí do campeonato CBC Taurus. E eu resolvi compartilhar com vocês os defeitos, as qualidades e as particularidades dessa carabina. A minha intenção, pessoal, é que ao longo desse vídeo vocês se sintam usando essa carabina aqui junto comigo e que no final vocês achem que vale a pena deixar uma curtida e um valeu aí embaixo para ajudar o canal, beleza? Mas antes de começar, eu queria deixar aqui algumas orientações para ajudar vocês a explorarem melhor o vídeo e aprenderem mais sobre a Jade. Se vocês chegaram até aqui em busca de algo específico sobre ela ou pretendem rever alguma parte dos nossos testes, vocês podem utilizar o índice aí embaixo na descrição do vídeo para navegar para pontos específicos do review. Aí embaixo vocês também vão encontrar vários links para ajudar vocês a conhecerem melhor os conceitos que usamos ao longo do vídeo, inclusive o link para o nosso site. Também queria aproveitar para esclarecer um outro ponto importante. O intuito desse review não é vender ou comercializar qualquer coisa para vocês, mas demonstrar o potencial real que a Jade tem para a prática do tiro esportivo. Eu não sou lojista, eu não tenho acordo ou parceria com nenhuma loja, portanto não adianta me perguntar onde comprar ou o preço dos equipamentos que eu mostro por aqui. Para esse tipo de informação eu recomendo de verdade que vocês usem o Google. Eu realmente não sei dizer, até porque o vídeo é gravado num determinado momento, vai mudando as datas, eu não consigo dar essas informações para vocês, tá bom? Mas chega de conversa, bora lá falar da Jade. Essa carabina é a versão de entrada da linha Jade, que leva o mesmo nome, que é a herdeira de uma longa tradição aí da CBC, que ao longo de sua história foi responsável pela produção de alguns modelos muito consagrados, como a linha Expresso que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Essa aqui foi desenhada para ser uma arma de pressão de entrada, com um desempenho um pouco acima da linha AG10 e AG11. Para quem ainda não viu, eu já fiz o review da AG10, que é a arma mais simples dessa carabina. Eu estou deixando o link aí embaixo da descrição do vídeo, para quem tiver aí o interesse em conhecer ela também. A Jade, pessoal, se trata de uma tradicional carabina Spring, com mola de aço e carregamento tiro a tiro direto no cano. E ela é oferecida nos calibres 4,5 e 5,5. Eu estou testando aqui para vocês o modelo 4,5. Para quem aí não sabe a diferença entre uma carabina Spring e outros modelos como as PCP, as Multipump, tô deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo também, para um vídeo onde eu explico a diferença entre esses tipos de carabinas. O cano da Jade tem 440 mm de comprimento, tem alma raiada por método tradicional de brochamento por bilha, 12 raias e twist rate de 1 para 21 polegadas à direita, como vocês podem ver aí no vídeo. Ele também possui uma particularidade que tem se tornado aí comum nas armas de entrada, que é esse revestimento de polímero sobreinjetado que se estende até o bloco do cano, que também é feito de polímero. Notem que esse tipo de abordagem apresenta aí diferenças em relação aos canos feitos 100% de aço, como vocês podem ver aí na imagem. Ele possui paredes metálicas mais finas e grande parte da resistência que ele tem vem desse revestimento externo de polímero. Esse revestimento também ajuda a proteger o cano do contato com suor e alguns outros elementos como água, o que reduz aí o ataque à ferrugem, né? O ataque provocado pela ferrugem nesse tipo de cano. Quanto à potência, a fabricante promete que o projétil pode atingir velocidades na saída do cano, a famosa VO ou V0, de até 168 metros por segundo, com aproximadamente 13 joules de energia na versão 5,5 e 213 metros por segundo, com aproximadamente 11 joules na versão 4,5. É um pouco acima da AG10, mas ainda assim é uma potência relativamente baixa para os padrões atuais, onde a gente tem visto aí carabinas cada vez mais poderosas nesse mundo das carabinas Spring. Lembrando também, pessoal, que essa é uma especificação do fabricante. Eu vou testar essa carabina 4,5 para vocês para saber se ela é realmente capaz de atingir essa velocidade. Bom, feita a apresentação da arma, a gente pode passar então à avaliação do corpo e da ergonomia da Jade. Ela se trata de uma carabina com 1,3 m de comprimento, que pesa cerca de 2,92 kg, como vocês podem ver aí no vídeo.
Se trata, portanto, de uma arma leve e compacta, o que é um aspecto positivo, especialmente para o uso em campo e também para aquela prática do tiro mais descontraído em família. O centro de gravidade fica à frente do guarda-mato, como vocês podem ver aqui no vídeo, onde eu estou segurando aqui para vocês verem, tá vendo? O que vai conferir, pessoal, para essa carabina é um conforto maior aí para quem usa ela na posição caçador, onde a pegada acontece mais para frente aqui na telha da coronha. Na posição precisão, ela tende a jogar o cano para baixo, ó, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá vendo que eu estou levantando? O cano aqui joga um pouco para baixo. Apesar de ser uma carabina leve, que isso tem uma influência relativamente baixa, já é um pouco mais desconfortável. O fechamento do cano é feito por essa trava tradicional, que é leve para quebrar e também é uma arma muito leve para bascular, o que é um aspecto interessante aí para carabinas que são utilizadas para o tiro descompromissado, para um tiro menos cansativo, ok? Uma outra coisa legal que eu percebi é que o revestimento de polímero que ela tem sobre o cano realmente tira aquela preocupação que a gente tem com o suor nas partes metálicas. Eu, pelo menos, me senti bem menos preocupado na hora de pegar no cano aqui do que eu me sinto quando eu tô lidando com a carabina com cano de metal, que eu fico preocupado em limpar a arma quando chega em casa e assim por diante. Então, para um tiro mais descompromissado, faz sentido. A coronha, ela é oferecida somente em polímero, mais especificamente em polipropileno, sem nenhum tipo de regulagem, tá, pessoal? Não tem nada que dá para regular, e se trata de uma coronha ambidestra, como vocês podem ver aí pela simetria que ela tem pelos dois lados. Para quem aí é um apaixonado por coronhas de madeira como eu, isso pode soar negativo, mas a vantagem é que torna a arma mais leve e barata. E para quem quer uma arma leve e quer um pouco mais de estilo, hoje aí a gente já tem as coronhas feitas com pintura hidrográfica, que eu inclusive ofereço isso aí para quem estiver interessado. Tô deixando o link aí embaixo para quem ainda não conhece a tecnologia. A pegada da arma é um tanto quanto áspera, como ocorre aí na maioria das coronhas de polímero. A telha tem cerca de 40 milímetros de largura e é levemente arredondada na parte inferior. Essa, pessoal, é uma largura mais fina do que é normal para armas dessa natureza, dessa categoria. O mesmo aí acontece com o punho, que também é fino. Isso confere para essa arma, pessoal, linhas mais esbeltas. Ela parece uma carabina mais magrinha. E essa esbeltez da coronha, aliada aí ao tamanho e o peso da arma, que é bem compacta e leve, gera aquela impressão de que a Jade se daria melhor aí com pessoas de pequena estatura, de mãos menores e assim por diante. Assim como acontece na G10, o acabamento também poderia ser um pouco melhor. Os cantos secos e rebarbas aí nas peças de polímero chegam a incomodar no momento que você pega, especialmente nessa parte aqui embaixo. Elas acabam raspando a mão, dando aquela sensação desconfortável, especialmente se você estiver segurando a arma na posição caçador, que é a posição onde essa arma fica mais equilibrada. Os cantos, pessoal, poderiam aí ser um pouco melhor arredondados para eliminar essa sensação. A Jade, pessoal, também conta com pontos para fixação de bandoleira, que vocês estão vendo aí, ó. Estão vendo esse aqui na frente do cano e esse aqui atrás na coronha, o que é um aspecto positivo para quem pretende aí pegar essa carabina para uso em campo. E quanto à soleira, ela também é feita de polímero e não possui regulagens. Por não ser aí de borracha, ela é dura e dá um aspecto de coisa mais barata para a arma. Acaba funcionando aí mais como uma tampa para a traseira da coronha do que como uma soleira para dar aquele conforto para o atirador. Poderia ser melhor, mas como a potência da arma não é muito alta, isso acaba não sendo aí um grande problema em termos de conforto. Ao analisar então o corpo da CBC Jade em situações reais, eu percebi que ela é uma arma pensada para ser acessível em termos de custos e para uso e entretenimento descompromissado. Pelas dimensões aí, o pouco peso do equipamento, eu chego até a arriscar que o público-alvo dela são pessoas mais jovens, de menor estatura, assim como acontecia com a AG10. Tudo nela remete a esse público, desde a melhor forma de segurar e apoiar a arma, até seu peso, posição e dimensões dos componentes. O que também torna ela um pouco atrativa, pessoal, para as provas de carabina de ar 10 metros. Né? Esse design, esse corpo leve e compacto, normalmente é favorável para as provas de 10 metros. Mas é lógico que a gente tem que levar em consideração outros componentes, principalmente se a gente estiver buscando uma prova de alta performance, né? Que talvez essa carabina aqui não esteja pronta para entregar. Com base então no que apresentei até aqui, dá para concluir que, em termos de ergonomia, a CBC Jade é uma carabina de entrada, ela é bem simples, não tem tanto esmero e atenção a todos os detalhes, mas é uma arma de pressão pensada aí para quem quer um equipamento para prática descompromissada do tiro esportivo, né, com a família, amigos e até umas brincadeiras, umas competiçõezinhas mais básicas, fazendo jus aí a uma nota de
3 para sua ergonomia. Com relação ao acabamento, a coronha possui um design simples e é feita de polímero, dando um aspecto de material barato para ela. A impressão que tem aqui nesse modelo de coronha, pessoal, tá vendo esse nome Jade aqui, também é pobre e, na minha opinião, desvaloriza o acabamento, né? Deixa o acabamento com aspecto rudimentar demais, acaba até sendo desnecessário, tá, pessoal? De verdade, não parece nem um acabamento profissional, industrial, é algo que parece que foi pintado com spray em cima de uma máscara, né? De tão rudimentar que é. Como eu tenho dito aí em outros vídeos relativos às linhas da CBC que fazem uso desse tipo de pintura, para fazer algo assim, na minha opinião, é melhor deixar sem. Eu não entendo por que a CBC faz algo desse tipo, é melhor não pôr. Já as partes metálicas, elas têm um bom acabamento, com uma oxidação que supera até algumas concorrentes mais caras. O preto é bem vivo, é bem intenso, e a qualidade das impressões que a gente tem aqui nas partes metálicas é muito superior. Nem parece que a mesma marca fez as partes metálicas e a coronha, gente. Tamanha a diferença, né? Esse corpo metálico é realmente muito bem acabado. A coronha simples, esse acabamento de boa qualidade que ela tem nas partes metálicas, garantem para ela, então, uma nota de acabamento 3,5. Quanto à mira, ela tem uma massa de mira feita em polímero, com túnel de metal e fibra ótica, como vocês estão vendo aí. O conjunto é integrado ao cano por meio desse suporte que é injetado junto com o revestimento do cano. O túnel é fino, o que é positivo, e também pode ser removido para quem não gosta desse tipo de recurso, tá? Mas notem que não dá para ficar trocando muito a massa de mira aqui, não tem muitas opções para mexer na altura dela, porque ela está aplicada sobre uma peça que é injetada, injetada na coronha, tá? A alça de mira também possui fibra ótica, é feita integralmente em polímero e apresenta regulagem vertical por meio desse parafuso e horizontal por meio desse aqui. A base também é injetada junto com o revestimento do bloco, o que impossibilita aí uma troca sem grandes modificações na arma. Os ajustes, pessoal, são grosseiros, tá? Não é um ajuste fino, mas apresentam um bom travamento, que é importante em carabinas de mola, para que a arma não fique perdendo um ajuste aí a cada disparo. É um sistema, pessoal, de mira que é bem simples, mas é bem adequado para uma arma dessa categoria. E com essa proposta aí que ela tem, se encaixa bonitinho, é uma proposta de baixo custo, fazendo jus aí a uma nota de 5 para o sistema de pontaria. Ela ainda suporta acessórios nesse trilho de 11 mm, o que permite para você usar uma luneta nela, por exemplo. Entretanto, o design da arma dificulta o uso de lunetas grandes, como vocês podem ver aí na imagem. Percebam que não é possível quebrar o cano para carregar a carabina quando eu estou usando lunetas maiores com um mount um pouco mais baixo. O bloco pega na luneta, impede esse tipo de uso. Esse problema aí, no meu caso, foi mitigado de certa forma pelo mount de absorção de impacto que eu uso, que é o Scope Angel, né? A gente usa aqui nos nossos testes, ele ajuda a elevar bastante a luneta e além de protegê-la bem. Mas quem gosta de uma montagem mais baixa, é importante saber que vai ficar limitado aí a lunetas menores. A trava de segurança, para mim, é o ponto forte desse projeto. Assim como aconteceu na G10, ela tem um acionamento automático, o que aumenta aí a segurança do equipamento, e está numa posição que é bem cômoda, logo à frente do gatilho. Ela é bem macia, fácil de travar e destravar, e como a posição dela é muito bem pensada, a operação pode ser feita sem sair da posição de disparo. Eu achei esse sistema superior, inclusive, aos similares encontrados em armas mais caras, como as Gamo, que tem um sistema parecido, mas não é tão macio, tão fácil de acionar e reverter. Uma outra coisa interessante dessa trava é que ela também atua bloqueando o disparo enquanto estamos armando a carabina, o que reduz o risco de disparos acidentais. Então, durante o procedimento de carregamento, ela está bloqueando e você, obviamente, é mais difícil você conseguir disparar a arma, né? Você teria que tirar a trava, o que também não é possível. Eu já tentei fazer aqui, não é possível. Então você não consegue remover a trava para disparar. Então torna o basculamento e o carregamento mais seguro. Nas carabinas de cano basculante, gente, esse tipo de incidente que você dispara enquanto está carregando pode acontecer. E quando acontece, pode causar ferimentos graves e danos ao equipamento. Então, esse tipo de dispositivo de segurança eu também considero muito bem-vindo. A CBC, então, fez realmente um bom trabalho nesse sistema de segurança e por isso a Jade merece uma nota 8,5 nesse quesito. Consolidando então as notas que a Jade teve até aqui para os elementos do seu corpo e sua ergonomia, eu posso dizer que ela faz jus a uma nota de 5 para o projeto do corpo. Quanto ao gatilho,
a CBC optou por uma lâmina de polímero com guarda-mato feito do mesmo material e integrado à coronha, formando um corpo único com ela. O gatilho tem 2 estágios e não possui nenhum tipo de regulagem. Com essa configuração de fábrica, ele tem um peso de 1,687 kg. Trata-se então de um gatilho já de médio para pesado e que tem poucos recursos, o que limita aí a aplicação da arma ao tiro mais simples de entretenimento. A sensação tátil da lâmina é áspera, como acontece aí na maior parte dos gatilhos de polímero, mas ele é até confortável, considerando aí a simplicidade do gatilho. Tanto o primeiro como o segundo estágio possuem cursos mais longos e apesar de ter um mecanismo similar ao encontrado na G10, essa unidade que eu testei aqui se mostrou mais suave e apresentou uma negociação de disparo muito mais consistente que o da G10. Então, visto aí a ausência de regulagens e esse peso aí que ela tem que já está relativamente elevado, do médio para o alto, né? E essa avaliação qualitativa que fica um pouco comprometida pela lâmina aí de polímero, com essa sensação tátil mais complicada, esses cursos mais longos, a nota que essa arma teve pro gatilho foi de 2,3. Pessoal, é uma nota bem baixa, mas esperada para uma arma tão simples que não conta aí com nenhum tipo de regulagem no seu gatilho. Bom, pessoal, de apresentação da arma e avaliação inicial é isso. Vamos passar agora então para os nossos testes, para ver como essa arma se sai em termos de ruído, recuo, precisão e também no cronógrafo. Então vamos lá. E para começar, eu vou trazer para vocês o nosso clássico teste de ruído. E para isso, como vocês sabem, eu trago a carabina aqui para a linha dos 10 metros, onde eu faço um teste padronizado, com o aparelho colocado sempre na mesma distância de 50 centímetros perpendicular à linha do gatilho, para que a gente consiga ver exatamente o nível de ruído de uma carabina próximo aí do que vai chegar ao nosso ouvido. E para isso eu uso o decibelímetro, que é esse aparelho que vocês já conhecem, cuja função é medir o nível de pressão sonora, ou seja, o nível de barulho, entre aspas, que uma arma vai fazer. Para isso, eu vou ajustar ele para capturar o pico de máximo, como vocês estão vendo aqui, para conseguir registrar realmente o pico de barulho. Vou colocar ele aqui na posição e vamos ao tiro. Vejam só, tivemos aqui 109,9 decibéis. Pessoal, já é um nível de ruído relativamente alto, já estamos nos aproximando do limiar da dor, que é os 115 decibéis. Com um nível de ruído como esse, a sua exposição máxima diária ao nível de ruído da Jade poderia ser de cerca de 15 a 20 minutos, né? Mais para 15 minutos. E é um nível baixo. Se você quiser usar essa arma por mais do que 15 minutos durante o dia, o ideal é que você utilize um abafador para não comprometer seus ouvidos. Isso é muito importante para a sua segurança, tá? Bom, para quem aí quer saber em termos de vizinhos e tal, é um barulho que pode atrapalhar os vizinhos, é um barulho que pode incomodar já a vizinhança, principalmente se você mora bem perto, se a divisão dos muros é bem próxima, essas áreas de recuo são bem próximas. Então, não é uma arma muito silenciosa, apesar de não ser uma arma muito potente. Com esse nível de ruído que ela tem, ela faz jus a uma nota de 7,5 em termos de ruído, bem próximo aí do limite máximo que a gente tem nos nossos testes antes dela sair da média 7. E o próximo teste que eu vou trazer para vocês é o meu famoso teste de recuo. Pessoal, não se assustem, eu sei que vocês estão esperando aí o teste com acelerômetro, que já se tornou padrão aqui do canal, e eu fiz o teste com acelerômetro na Jade. Deixa eu só explicar para vocês. O review da Jade está sendo gravado já há algum tempo, é que eu acabei passando outros na frente, ela acabou ficando um pouco de lado, porque é uma carabina que eu tinha mais facilidade de ter acesso a ela. Eu procuro correr com as carabinas que estão emprestadas aqui para mim. Essa aqui é uma carabina minha, então eu procurei gravar há muito tempo atrás e agora eu tive que atualizar o review dela para a metodologia nova. Então, em vez de regravar o vídeo, que é uma coisa muito trabalhosa, levar ela para gravar e tudo mais, eu testei em casa mesmo, disparei com ela com um acelerômetro, deu tudo certo, eu medi, eu tenho a medição com o acelerômetro e aqui está gravado sem o acelerômetro. Mas de qualquer forma, eu vou medir para vocês usando a metodologia antiga, como a gente sempre faz, com as barras. Vocês vão ver a barra azul aí, a barra verde, vai ter a barra verde, no momento do disparo vai formar a barra azul, nós vamos ver quantos milímetros ela recuou. Nós também vamos observar esse
chumbinho aqui em cima dela para ver o tanto que ele vai pular, o tanto que a carabina vai vibrar. E com base nisso, a gente vai conseguir também ter uma conclusão um pouco baseada na metodologia antiga, mas sem negligenciar a nova, que também foi feita com acelerômetro, que assim que eu puder eu já vou mostrar os dados para vocês. Então vamos lá, vamos ao disparo. Como vocês puderam ver, foi um recuo expressivo da ordem de 5,7 milímetros. E ela também, pessoal, teve uma pancada bem intensa para frente. Como vocês puderam reparar aí, ela parou muito à frente do que ela começou no momento que eu disparei o tiro inicialmente. Então, esse movimento expressivo para frente e para trás se deve muito ao peso da carabina, que é muito leve. E por ser uma carabina de mola, você também percebe que isso repercute na vibração. O chumbinho chegou a pular, não chegou a cair, mas chegou a pular, dar uma cambalhota no ar, como vocês estão vendo aí. Tô até repetindo aqui para vocês, ó, vejam só. Perceberam, pessoal? Foi uma pancadinha ajeitada aí, né? Foi uma vibração significativa. O que dá para ser visto também quando eu vejo o resultado dessa arma no acelerômetro. Basta verificar o gráfico que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Vejam só o pico que ela teve negativo, que é o recuo, né? Deu aproximadamente 13 G de recuo para trás, 3,39, e depois uma pancada para frente de 2,2 G, dando uma amplitude de 15,59 G. É uma oscilação significativa. E no eixo Z ela também teve uma boa oscilação, tanto é que acabou lançando o chumbinho para cima. Como vocês podem ver aí na linha amarela do gráfico, ela num primeiro momento joga a carabina para cima com 2,61 G de aceleração, né? Dá uma amplitude maior porque ela estava com 1 G para baixo, né? A força da gravidade estava puxando para baixo, então ela acelerou de 1 para menos 2 e depois ela volta a acelerar para baixo com 4,19 G, uma amplitude de 6,8. Então é uma pancada significativa. No Y ela até que vibrou pouco, mas no Z a oscilação foi realmente significativa durante o disparo. E isso aí, obviamente, tem uma repercussão na sua facilidade de controlar o disparo. O recuo é muito intenso, 13 G é um recuo significativo, uma amplitude de 15 G também é muito expressiva, lembrando que o limite do nosso equipamento é 16 G, então está bem perto do limite do equipamento, para vocês terem uma noção no pico negativo, e por isso essa arma faz jus a uma nota de recuo de 4,6, ou seja, apesar de não ser uma arma muito potente, é uma arma brava em termos de recuo. E para fechar nosso grupo de testes, eu trouxe a Jade aqui para a linha dos 10 metros, onde eu pretendo avaliar essa carabina em termos de precisão e também no cronógrafo. O que eu quero saber, pessoal? Eu quero saber a potência dela, o spread e relacionar essas variáveis do cronógrafo com a questão da precisão dessa carabina com um conjunto de chumbinhos. Para isso eu coloquei ela aqui nesse apoio de tiro, com luneta, para diminuir o máximo possível a influência do atirador, para conseguir tirar o máximo possível também da precisão na leitura do cronógrafo, e vou testá-la com esse conjunto de chumbinhos que eu selecionei aqui, que é um conjunto de chumbinhos que é fácil de achar no mercado nacional e que se complementa. Quais são eles? É o Rifle Premium Series Round, o Rifle Premium Series Flathead Heavy, que é a versão mais pesada dele, o JSB Exact de 8.44, o Gamo Pro Magnum, o Gamo Match, que é o nosso chumbinho assim de cabeça chata importado mais popular, o Tecnogun Vetor Olímpico e o JSB Match Light. Esses chumbinhos, pessoal, foram escolhidos por um motivo. Eles se complementam. Eles são chumbinhos que, quando a arma não funciona bem com um, ela costuma funcionar bem com o outro. E como eu estou testando a arma aqui, é isso que eu preciso, saber como ela se sai com cada um desses conjuntos de chumbinhos. Então para isso eu montei tudo aqui, a cada tiro nós vamos estar cronografando. Eu vou dar início então aos testes e eu vou acelerar o vídeo para que a gente ganhe tempo. Então vamos lá. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make
feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Step it up, don't be scared. Turning back, I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate, I attack. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Step it up, don't be scared. Testes terminados, podemos passar então à apresentação dos resultados da CBC Jade. E eu começo trazendo para vocês o desempenho dela em termos de precisão. Como sempre aqui no canal, vou começar do pior chumbinho para o melhor chumbinho. E o pior foi o Gamo Pro Magnum, com esse grupo de 59,59 milímetros. Pessoal, já é um grupo ruim, não chega nem sequer a ser razoável, tá? Ele atinge aí quase 19 minutos de ângulo, é muita coisa. E mesmo que eu desconsidere esses 4 tiros da faixa amarela, que estão na zona amarela como flyers, ainda não é um grupo tão bom. Ele fica um grupo aí de 24,11 milímetros com 4 flyers. Para vocês terem uma noção, a gente cairia para 6,74 minutos de ângulo. E esses 4 flyers aí atrapalhariam bastante. Se não fosse esses flyers, nós já teríamos aí um grupo que estaria no intervalo do, vamos dizer assim, razoável, mas os flyers atrapalham bastante. Não dá para considerar os flyers como parte do desempenho desse chumbinho. O rifle flat, por sua vez, teve já um resultado razoável com esse grupo de 31,66 milímetros. Ainda é um grupo grande, tá, pessoal? Ainda é um grupo aí significativo. E se você tirar esses 5 tiros da zona amarela e considerá-lo como flyers, eu passo a ter esse grupo um pouco mais concentrado de 16,24 milímetros. É um grupo já um pouco mais estreito, cairia para 4,04 minutos de ângulo, mas ainda é um grupo grande. Ou seja, também não é um desempenho que possa ser considerado bom. Está ali na limiar entre o ruim e o razoável. O mesmo acontece com o Technogun Vetor, que como vocês podem ver aí, fez esse grupo de 33,57 milímetros, ainda também no limiar ali um pouco melhor, mas no limiar do razoável. E se eu desconsiderar esse tiro que está na zona amarela como flyer, eu acabo tendo aí um grupo de 27,10 milímetros, um pouco mais concentrado. Daria aí, pessoal, por volta de 7,7 minutos de ângulo. E já é um grupozinho assim um pouquinho melhor, um pouquinho mais concentrado, mas ainda assim nós estamos falando de um grupo que é um pouco maior que uma moeda de R$1. Ainda nos grupos razoáveis, acima do tamanho de uma moeda de R$1, temos o JSB Exact, que fez esse grupo de 29,9 milímetros. Isso dá aproximadamente aí, pessoal, por volta dos 8,73 minutos de ângulo. O desempenho do JSB foi considerado melhor do que o do Technogun por conta dele não ter tido nenhum flyer nesse grupo de 29,9. Se eu tirar todos os flyers do Technogun Vetor, eu acabo tendo aí também, se eu considerar os flyers, né, no Technogun Vetor, o grupo acaba sendo um pouco maior. Então, é por isso que ele foi considerado melhor. Okay? Mas é um desempenho ainda no limite aí do razoável para o ruim, tá, pessoal? Não é ainda um grupo bom. Não daria aí para você acertar todos os tiros que você desse numa moeda de R$1. O primeiro chumbinho que conseguiu atingir esse desempenho de caber tudo dentro de uma moeda de R$1 foi o Rifle Premium Series
Round, com esse grupo de 26,91 milímetros. Quando a gente está falando do rifle Round, a gente ainda está no universo do razoável, tá, gente? A gente ainda não passou para o universo do que a gente considera bom, que seriam os chumbinhos com nota acima de 8, mas já estamos aí num universo do razoável que dá para brincar legal. Se você quiser, por exemplo, trabalhar apoiado com uma lunetinha, a 10 metros você vai acertar todos os tiros numa moeda de R$1, como eu mostrei para vocês. A moeda de R$1 tem 27 milímetros, né? Então daria para caber todos em cheio dentro. Já é um grupo mais interessante do que os que a gente vinha vendo até aqui. Mas nosso chumbinho que ficou em segundo lugar foi o Gamo Match, que apesar desse grupo de 31,72 milímetros, que já não cabe numa moeda de R$1, aí alguns devem estar falando assim, mas que estranho, o outro cabe numa moeda de R$1 e ficou atrás. Apesar disso, se eu tirar os 3 tiros aqui que estão na zona amarela como flyer, eu fico com um grupo de 17,96 milímetros. Já é um grupo bem fechadinho, né? É um grupo que cabe dentro de uma moeda de 10 centavos, para vocês terem uma noção. Então eu teria 3 tiros fora, mas teria 7 tiros dentro de uma moeda de 10 centavos. Por isso que o Gamo Match pontuou mais do que o nosso Rifle Round, ok? Mas é só por conta que ele tem um agrupamento melhor quando eu elimino os flyers que ocorreram aí durante os disparos. E o melhor resultado que a gente obteve com essa carabina foi com o JSB Match Light, que conseguiu esse grupo de 24,68 milímetros. Pessoal, esse grupo aí equivale a uma moeda de 25 centavos, mais ou menos. É um pouquinho menor que uma moeda de 25 centavos. Uma moeda de 25 centavos tem 25 milímetros de tamanho, né, de diâmetro. Ainda está no nível do razoável. Mas tem algumas curiosidades sobre esse grupo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, que se eu tirar esses 5 tiros que estão na zona amarela, eu passo a ter aí 5 tiros nesse grupo minúsculo de 12,58 milímetros. Aí alguns de vocês devem estar se perguntando aí, aonde ele está vendo 5 tiros aí nessa zona amarela? Pessoal, esse ponto aqui, que eu estou mostrando com a seta para vocês, tem aí 3 tiros. Foram 3 tiros nesse buraco. Se vocês não acreditam em mim, voltem lá atrás no vídeo, que eu passo aquele vídeo acelerado exatamente para vocês conseguirem ver onde os tiros estão pegando e conferir. Vocês vão ver que tem 3 tiros nesse buraquinho, ou seja, ela colocou um tiro dentro do outro nesse buraquinho. Então é uma carabina, pessoal, que apesar de ter um resultado razoável, como vocês podem ver aí na nossa tabela com os resultados gerais dos agrupamentos, ela é uma carabina que tem um potencial legal, principalmente com o JSB Match Light. Observando o comportamento dela, vendo esse potencial que ela teve de gerar esses pequenos grupos, eu fiquei realmente empolgado com o desempenho, porque se ela consegue colocar 3, 4 tiros dentro de um buraco, é questão de acertar imperfeições no momento do disparo, imperfeições de mola e coisas do tipo, para você conseguir aumentar o resultado dessa carabina, porque ela entregou 3 tiros no mesmo buraco, ela entregou 5 tiros muito fechadinhos com o JSB Match Light, mas por conta aí de pequenas oscilações, problemas relativos até questão de produção, ela não conseguiu agrupar tão bem quanto poderia. Muito, pessoal, pela natureza da carabina. É uma carabina de entrada, é uma carabina feita para ser barata. E por conta disso, ela não conseguiu atingir aí um desempenho tão extraordinário, por ela não ser aí uma carabina que consegue replicar tão bem os disparos. Mas potencial deu para perceber que ela tem, assim, legal para ser trabalhada. E por conta do resultado que ela teve com o JSB Match Light, ela fez jus a uma nota 7, com esse grupo aí de 24,68 milímetros, sem considerar nenhum flyer, o que daria aproximadamente aí 6,94 minutos de ângulo com 10 tiros. E no cronógrafo, como que essa arma se saiu? Pois bem, ela atingiu uma energia de 10,49 joules com o JSB Match Light, uma velocidade aí de 204,8 metros por segundo, como vocês podem ver aí na tabela. É uma potência, pessoal, já para baixa, de médio para baixo. Já estamos ali no limite muito próximo dos 7 joules e meio. Então não é uma carabina da qual você pode esperar muita potência. E por consequência também é bem limitada em termos de velocidade. Como vocês podem ver, a velocidade aí variou de 173 metros por segundo com o Tecnogun Vetor Olímpico até 206,7 metros por segundo, que foi a maior velocidade que ela conseguiu impulsionar o chumbinho com o Gamo Pro Magnum. A energia do Pro Magnum ficou bem perto aí também daquela que a gente obteve com o JSB Match Light.
E o JSB Matchlight também foi o chumbinho que apresentou a melhor performance em termos de percentual do desvio padrão, com 0,971%, como vocês estão vendo aí na tabela. Dá um desvio padrão da ordem dos 2 metros por segundo, mais ou menos. O que contribuiu também, com certeza, para a performance desse chumbinho. Quanto maior a consistência de um chumbinho, mais ele consegue agrupar, né? Quando tem variações muito grandes de velocidade, eu acabo tendo uma perda aí de performance de agrupamento. Surpreendentemente, para mim, o rifle Premium Series Flathead não foi muito bem em termos de consistência com essa carabina, e ele costuma ser um chumbinho muito consistente. Então, isso me leva a crer que alguma coisa em termos de cano dessa carabina não casa tão bem com o rifle Premium Series Flathead Heavy, porque esse chumbinho é difícil dar um spread tão alto quanto deu aqui com essa carabina. E vejam só, pessoal, não foi só o spread, então não é explicado somente por um tiro. O desvio padrão também foi alto, então realmente não se mostrou muito consistente. Em termos de spread, o JSB Exact e o JSB Matchlight trouxeram praticamente o mesmo resultado também. E o desvio padrão do JSB Exact foi um pouquinho mais baixo, mas como ele trabalha com uma velocidade mais baixa, o percentual de desvio foi igualmente grande. Então, fechando as notas do cronógrafo, vamos passar aqui então para o nosso resultado final. Quando eu considero velocidade e energia, velocidade eu tenho o Gambo Pro Magnum e energia o JSB Matchlight, e isso gera para esses 10,49 joules do JSB Matchlight, geram uma nota aí, uma avaliação de 6,3 para essa carabina em termos de potência. E em termos de consistência, como vocês podem ver, JSB Exact e Matchlight tiveram o mesmo nível de spread. O percentual de desvio do Matchlight de 0,971% nos entrega aí uma nota de 8,8 para essa carabina em termos de consistência. Apresentados os resultados, podemos passar então agora à avaliação final da arma, para fazer o nosso grande resumo e eu dar o meu veredito sobre ela. Em termos de corpo, pessoal, essa carabina tem um corpo com um acabamento relativamente ruim, vamos dizer assim. Não é um acabamento primoroso, é um acabamento de carabina de entrada muito barata, então não dá para esperar muito mais do que ela entregou. O sistema de pontaria dela é bom, tá? Também pensando sobre a ótica da categoria, é um sistema de pontaria que trava bem, que tem aí uma boa qualidade no acabamento das peças de polímero, mas é um sistema de pontaria de polímero feito para uma carabina de entrada. A ergonomia dela também é sofrível, carabina muito leve, com os pontos de equilíbrio posicionados um pouco mais para frente, enfim. Não é uma carabina que a gente possa dizer bem esguia, né? Passa aí uma certa fragilidade. Não é uma carabina que a gente possa dizer também que tem uma ergonomia incrível, mas ela tem uma trava do gatilho que acaba ajudando bastante. A trava do gatilho dela é realmente excelente, tanto em termos de posição, quanto o fato de ser uma trava automática e assim por diante. E por isso o corpo dessa arma conseguiu atingir uma nota 5. Em termos de gatilho, pessoal, o gatilho dessa arma também não é um gatilho muito bom. É um gatilho que tem uma avaliação qualitativa não muito legal por causa da lâmina de polímero, apesar da sensação tátil ser razoável, não é uma coisa incrível. E também não é um gatilho dos mais leves, é um gatilho ali com um peso intermediário na faixa de 1.687 gramas, ok? E como é um gatilho que não tem grandes regulagens, também tirou aí uma nota de 2,3 pelos nossos critérios. Em termos de potência, pessoal, novamente, uma carabina de potência intermediária para baixa, né? Tá ali perto já dos 10,4 joules, não tá aí no limite, chegando, tá mais perto dos 7,5 joules do que dos 16 joules, vamos dizer assim, que seria uma carabina intermediária, né? De potência intermediária. Então não é uma carabina muito potente também, fez jus a uma nota de 6,3. A consistência também não é das melhores, está ali também num nível intermediário. Ela atingiu um spread de 6 metros por segundo com o JSB Matchlight e um desvio padrão na ordem aí dos 2 metros por segundo, arredondando, tá, pessoal? A gente já está arredondando um pouquinho para cima. E o que gerou um percentual de desvio da casa de 0,971%. Com esse nível de consistência, ela já cai aí para uma nota de 8,8. Tá no nível do bom, mas não do excelente, sabe? Então, uma consistênciazinha boa para uma arma, principalmente uma arma dessa categoria. Com relação à precisão, pessoal, é uma arma que pecou um pouco em termos de precisão. Ela já ficou aí, considerando a nossa avaliação, num nível do razoável em termos de precisão. Ela não atingiu aí uma performance
que a gente pode considerar como boa, tá ali no razoável, uma nota 7 que ela obteve com o nosso chumbinho JSB Matte Light, que é um chumbinho de competição da JSB, bem leve, parece que foi o chumbinho que ela se deu melhor, mas é uma arma que, como eu disse para vocês, demonstrou certo potencial. E o recuo também foi meio alto para uma arma dessa potência, tá, pessoal? Lembrando que essa arma recuou aí 5,7 mm, é um recuo já considerável, e gerou aí uma amplitude no eixo X de 15,59 G. Já é também um nível mais alto, e por conta disso essa carabina fez jus aí uma nota de 4,6 em termos de recuo. Considerando então a média simples de todas essas notas, lembrando pessoal que eu não dou peso diferente para nenhum desses itens, se vocês quiserem vocês podem calcular aí também fazendo com pesos diferentes. Eu valorizo mais a precisão do que a potência, eu valorizo mais a precisão do que o gatilho, enfim, vocês podem aumentar o peso de um item em relação ao outro de acordo com a vontade de vocês. Aqui eu tiro uma média simples, deixo o peso igual para todo mundo, e considerando essa média, essa arma fez jus a uma nota de 5,9. Não é uma nota tão boa, como vocês podem perceber, aí está no limiar do razoável para uma carabina, só que a gente sempre tem que ponderar aqui essa média, esse desempenho da carabina em relação ao preço, né? As notas que a gente faz aqui são absolutas, eu ainda não estou comparando elas com o preço da carabina. A gente tem que parametrizar com o preço da carabina para entender o custo-benefício. Afinal de contas, não dá para esperar que uma carabina muito barata entregue o resultado de uma carabina extremamente cara. Existe aí um equilíbrio que precisa acontecer entre o custo desse equipamento e o que ela entrega. E quando eu avalio sob essa perspectiva, com a nossa funçãozinha aqui de custo-benefício, considerando o preço que essa carabina tem hoje, ela vai para uma nota de 8,3, o que já é uma nota boa. Isso considerando nossos critérios de avaliação do que é bom, ruim, razoável, né? Então é uma carabina que está ali no limiar do razoável em termos de performance, mas a hora que eu jogo o preço para comparar o preço com a performance dela, é uma carabina que já tem aí uma relação custo-benefício boa. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho melhor a CBC Jade, que vocês tenham se sentido aí usando essa carabina junto comigo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em joinha aí embaixo para ajudar o canal. As curtidas de vocês ajudam bastante a difundir o nosso trabalho. Isso é muito importante para que o canal continue existindo, para que faça sentido a gente estar fazendo esse tipo de produção para vocês. Se vocês também querem ajudar o nosso trabalho, nos acompanham há algum tempo, mandem aí pra gente um valeu, fica num botãozinho aí embaixo que tem esse íconezinho que eu tô mostrando pra vocês aí na tela, esse coraçãozinho, manda um valeu aí pra gente. Quando vocês mandam um valeu, esse comentário fica destacado também, que vocês mandaram um valeu pra gente ali na parte de comentários, e isso é muito importante. Vocês também podem mandar o Pix pro telefone que eu tô deixando aí embaixo, escrevam aí o nome de usuário de vocês no YouTube pra gente saber quem é que tá colaborando. Essas contribuições, pessoal, são muito importantes, esses reviews são muito difíceis e muito caros para serem feitos. Se vocês colaboram com a gente, ajuda a gente até a produzir um pouco mais, então tentem dar uma forcinha aí pra gente. Quem curte o nosso trabalho, quem quer ver os reviews saindo, dá uma força aí pra gente, por favor, porque a gente não quer depender, por exemplo, de um fabricante pagando, de alguém pagando a gente precisa, na verdade, contar com vocês para manter a nossa isenção e a nossa autonomia no momento que a gente produz os nossos reviews aqui. Como a gente não usa material de terceiros, a gente usa só material emprestado ou nosso, isso ajuda a gente a manter essa autonomia, essa independência, mas a gente depende um pouco de vocês também para colaborar. Então, deem uma força aí pro canal, deem uma força pra gente difundir o trabalho, deem uma força aí financeira pro canal também. E se não são inscritos no canal e chegaram até aqui, se inscrevam no canal, pessoal. A gente tá preparando muita coisa legal para vocês, e quem é inscrito no canal vai saber em primeira mão tudo o que está acontecendo por aqui. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever, não deixem de curtir, e vejo vocês no próximo vídeo. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out